pessoal, bem-vindos a mais um videocast. Eu espero que vocês tenham passado uma excelente Páscoa, que o coelhinho da Páscoa tenha trazido muitos chocolates pra vocês, isso, é claro, antes do Stefan comer os coelhos. Inclusive, isso me deu uma luz sobre uma teoria de por que não existem crianças em Mystic Falls, que isso é uma tecla que constantemente se bate quando se vê os episódios, é que nunca se vê uma criança naquela cidade. Se o Stefan, durante todos os séculos de vida dele, periodicamente volta a Mystic Falls e come todos os coelhos, então não tem coelhos pra proliferarem a Páscoa. E pra uma criança deve ser muito difícil viver numa cidade onde não tem Páscoa. Também deve ser muito difícil viver numa cidade onde, de repente, um vento vem e leva almas pro inferno. Que é o que a gente tá supondo que acontece com esse novo vento que apareceu. Que o vento agora ele é quase um personagem, assim, como tu não sabe o que fazer com personagens que já morreram, mas periodicamente voltam, e que daí tu precisa de um motivo pra, sei lá, tirar eles de vez. Daí vem esse vento que leva almas. É uma coisa maravilhosa, assim. A gente percebe que a série tá boa quando o vídeo começa falando de Páscoa e ventos que levam almas. Porque já não bastou o vento ter levado a Catherine, agora o vento meio que destruiu o outro lado. Levou o Cole, levou a Vicky, levou uma galera. Uma salva de palmas pro vento. Mas eu achei o timing desse vento aí, ele não tá bom, porque ele apareceu, destruiu o outro lado, uma coisa meio demoníaca, assim, meio do capiroto, meio de Satanás, num episódio que passou perto da Páscoa, que é um tempo de perdão, da ressurreição de Cristo. Gente, não faz sentido. Nada mais faz sentido nesta série. Como vocês podem perceber, eu tô bem incomodada com o rumo que a série tá tomando. Aliás, não só eu, como a maioria dos fãs, já que a audiência da série tá péssima nessa temporada. Tipo, a pior audiência que a série já teve. Ah, Fernanda, mas isso só tá acontecendo porque os fãs de times contrários estão boicotando a audiência dos episódios. Não, gente, não é por isso que a audiência tá ruim. O próprio fato dos fãs quererem boicotar a audiência dos episódios por causa de tal personagem ou por causa de tal casal já mostra que a série tá uma bosta. Porque se a série tivesse boa, as pessoas iam, sei lá, simplesmente assistir a série. Mas não, a série tá tão bosta que daí, tipo, é mais divertido ficar criando motivos, tipo, ah, vamos boicotar o episódio tal, porque o episódio tal vai favorecer tal personagem. Então, não vamos assistir esse episódio, vamos assistir o outro. Daí no outro episódio, o outro grupo não assiste. Daí, tipo, tá ligado que essa rixinha que existe entre os fãs tá mais divertida que a série. Então, a gente já começa a ver onde é que tá a base dos problemas das coisas, né? Sem contar que eu não consigo nem distinguir, tipo, eu tô falando do episódio 17 e do episódio 18. Vamos dividir então, falar um pouquinho de cada episódio. Não dá, porque, tipo, Vampire Diaries chegou num nível que, assim, os episódios, eles não tem mais uma linearidade entre um e outro. Porque, tipo, num episódio tu tá atrás de um doppelganger que, sei lá, ele brotou do nada e daí tem que matar ele, né? E daí é um doppelganger que, tipo, não faz sentido, porque surgiu um novo doppelganger sem nunca terem explicado aquela palhaçada dos doppelgangers. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, caso vocês não tenham assistido. Vocês podem clicar aqui, que nesse vídeo eu falo várias coisas, mas na maioria do tempo do vídeo, que são quase 20 minutos, eu estou reclamando da falta de coerência na história dos doppelgangers. E como foi um dos vídeos mais vistos do canal, eu parto do princípio que vocês também estão bastante incomodados com a falta de coerência que a série tem tido, né? Mas enfim, num episódio daí tava na operação matar mais um doppelganger que brotou no nada, e nesse episódio a gente teve, sei lá, visões Estelena, assim, tipo, mais um motivo pra mostrar que a série tá uma bosta e que, tipo, a série já é um conteúdo ficcional, e daí eles precisam inventar uma ficção dentro da ficção, porque a primeira ficção que eles estão criando está tão ruim que eles precisam de uma ficção paralela pra fingir que tem alguma coisa legal acontecendo, entendeu? Que na real nem é uma coisa tão legal, porque é uma coisa irreal dentro da irrealidade da série. Vocês podem perceber, assim, que as coisas elas ficam cada vez mais complexas. Tá, mas então agora vamos comentar o que aconteceu de novo nesses últimos episódios. Porra nenhuma. A gente teve cenas bonitinhas, Steroline, que daí fez os fãs se perguntarem se Steroline vai virar algo mais além de uma amizade. Isso já aconteceu desde a segunda temporada. Tem um novo vilão surgindo quando a gente tá se aproximando do final do ciclo da série, então vai surgir um novo vilão que é o Marcus. Isso acontece desde a primeira temporada. Esse novo vilão vai ter um capacho que vai ser o Tyler. Tô esperando a novidade. O Tyler virou lobisomem por causa da Catherine, depois ele virou híbrido por causa do Klaus, agora ele virou um viajante em função do Marcus. Parabéns pro Tyler. O outro lado se foi, né? Estão falando em destruir um outro lado há bastante tempo, daí então a gente
parte do princípio que agora o vento, esse que eu falei que é quase um novo personagem, levou o outro lado. Porque, como eu disse, quando a gente não sabe como acabar com coisas na série, então pra isso existe esse novo vento, né? Grande invenção. A gente descobriu que por mais que o Stefan e a Helena não sejam mais um casal, e provavelmente não serão mais um casal tão recentemente, eles vão se amar pra sempre e ser sempre amigos. A gente já sabia disso. Essa conversa entre o Stefan e a Helena já ocorreu disfarçadamente de várias formas, então também não é nada novo. A gente descobriu que a Helena é um casal disfuncional, que não pode ficar junto, mas também não consegue ficar separado. Eu acho que isso tá meio óbvio, desde que o fato de que a gente tá com o casal da Helena praticamente fazendo 2 anos na sua fase, e ainda assim eles não tiveram uma fase boa, assim, feliz. Então as novidades desse episódio são esses, basicamente nenhuma. A gente não tem nada realmente interessante assim caminhando pro final da temporada. Então, a não ser que venha um novo vento aí, que em vez de ser um vento que leva a alma, seja um vento que traga bons roteiros e boas fases e boas histórias e bons personagens, a gente não tem nada de legal acontecendo, nenhuma expectativa realmente boa pra 6ª temporada. Eu diria que esse é o momento que a gente cancela uma série. Porém, nós estamos tratando da CW com um canal adolescente, comercial, e Vampire Diaries, por mais que a audiência esteja uma bosta, ainda é uma das maiores audiências do canal e provavelmente é uma das séries que mais dá frutos pro canal, né? Digamos assim, é uma série que mais rende pro canal, então eles não vão cancelar a série agora. Basicamente, o que a gente tem que simplesmente aceitar é que eles vão pegar aquela série, que era a série mais foda que tinha passando no canal, e eles vão começar a cagar ela cada vez mais, assim. Daí, quando a série tiver, assim, tão cagada a ponto da gente tá quase querendo arrancar os cabelos de tão ruim que a série ficou, daí então eles vão cancelar. Porque não faz sentido cancelar a série com alguma dignidade, assim, enquanto ainda tem uma história boa pra contar. Não, vamos cancelar a série só quando ela tiver, assim, ó, uma bosta. Sabem qual é a pior parte de tudo isso? Eu me formei em publicidade, que é uma coisa extremamente capitalista. Basicamente, a faculdade que ensina a gente a tomar esse tipo de decisão. No momento, eu tô meio que sentindo, tipo, um ciclo vicioso entre o que eu faço e o que eu tô assistindo em Vampire Diaries. É uma coisa assim, tô quase vivendo uma crise existencial. Então é melhor a gente parar por aqui. E em vez de eu continuar dissertando livremente sobre o que aconteceu nos últimos episódios, eu vou responder algumas perguntas e alguns comentários que eu recebi no meu Facebook. Vocês perceberam que o vento louco que leva almas levou meu quadro também? Vocês podem perceber, assim, o capiroto, o Satanás, ele anda agindo de muitas formas, assim, em tudo que é relacionado à série. Inclusive, também ele levou meu quadro, porque eu acho que ele e a Audrey ficaram amigos, assim, porque vocês lembram que constantemente a Audrey aparecia meio possuída, assim, com os olhos endemoniados. Mentira, gente, meu quadro caiu e eu sou incompetente o suficiente pra não conseguir colocar ele de volta na parede, então até que eu consiga alguém que faça isso pra mim, não vai ter quadro. Vamos aos comentários e perguntas do Facebook, então. O legal é que, assim, sempre que a gente propõe fazer uma coisa, tipo responder perguntas, ler comentários, sempre vai ter um amigo zoeiro, assim, que vai dar o ar da graça, né? Então daí o Evandro de Freitas, que é um amigo meu, ele perguntou que eu deveria responder no vídeo qual é o sentido da vida. O legal é que o Evandro tem um podcast, então até ele responder qual é o sentido da vida no podcast dele, eu não vou responder qual é o sentido da vida aqui. Muito obrigada pela tua contribuição, Evandro. Neto Rodrigues pergunta: como assim o Tom é uma cópia do Stefan? Tipo, o Stefan não teve filhos e ainda não se passaram 500 anos, então como que surgiu um novo doppelganger? Como vocês podem ver naquele vídeo que eu gravei sobre a palhaçada dos doppelgangers, isso foi uma suposição que se fez do intervalo de 500 anos e da linhagem de ter filhos, etc. Mas nada disso é comprovado, a gente nunca teve nada certo sobre isso. Então, se a gente tinha de fato alguma coisa a achar sobre isso, a gente sabe que a gente não pode achar mais, porque o fato do Tom existir terminou com essas hipóteses que talvez a gente pudesse ter. Bianca Pascoal pergunta: qual sentido você acha que vai ter a volta do Marcos? Tipo, algum palpite? Por enquanto não, eu acho que tipo, o Marcos ele vai ser só mais um vilão e a gente ainda não sabe qual é o propósito dele, tá? Ele quer dominar a cidade com os viajantes e daí ele conta uma historinha lá pra Boi dormir pro Demo entre a diferença dos bruxos e dos viajantes, mas não tem nada de muito concreto, assim. Eu acho que assim como foi com a história do Silas, etc, a gente só vai descobrir de fato o que o Marcos veio fazer quando começar a nova temporada e a gente vai ter uma dica, um palpite, assim, no final dessa temporada, provavelmente no último episódio. Matheus Finster diz: comente no vídeo o que tu acha que vai acontecer com a Bonnie depois do fim do outro lado. A Bonnie, como a gente sabe, ela é âncora, então ela tem tipo um pé no outro lado e um pé nesse aqui. Então eu acredito que ela não esteja correndo tanto perigo, não só por ela ser a âncora, como por também ela ser uma personagem do núcleo principal. Então eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com a Bonnie nesse momento. Carol Aquino pergunta:
o que eu acho sobre o fim que foi intencionado no episódio para Estelena e sobre uma suposição para o vento que pega as almas e leva elas para algum lugar. Bom, sobre o vento eu já comentei algumas coisas, então... Bom, sobre o vento eu já fiz alguns comentários no vídeo, né, então acho que a gente já falou que eu tinha que falar sobre o vento. Sobre o fim Estelena, eu acho que, tipo, é tudo história pra boi dormir. Seja o fim de Helena, seja o fim Estelena, seja uma coisa, seja outra. Eu acho que enquanto a gente não souber onde tá traçado o final da série, se vai ser na sexta, na sétima, na oitava, na nona temporada, a gente não tem como traçar que Delena ou Estelena teve um final, entendeu? Teoricamente agora eles estão tentando dar um final onde a Helena supostamente quer ficar sozinha, mas quer ser amiga do Damon e quer ser amiga do Stefan, e daí Estelena tá numa amizade e Delena tá numa incompreensão. Mas isso pode mudar a qualquer momento e vai continuar mudando até a série acabar. Então, como eu disse, enquanto a gente não souber aonde a série vai acabar, não tem como supor o que vai acontecer com Delena ou Estelena. Se pá, nem mesmo os roteiristas sabem. Se eles tinham alguma ideia do que eles iam fazer, eles provavelmente não têm mais porque a série tá se estendendo. Então, não dá pra saber. Vitória Prado diz: Fernanda, Paul Wesley deu uma entrevista dizendo que nas visões deixou algumas pistas para os fãs e ficou se perguntando se algum percebeu. Fala no vídeo se tu tiver notado alguma coisa. Gente, eu não anotei nada. Não anotei nada, assim, tipo, de realmente importante nas visões que eu possa nos dar alguma dica do que vai acontecer nos próximos episódios. Eu acho que, inclusive, esse é aquele tipo de coisa que a gente só vai fazer o caminho inverso. Daqui a pouco a gente vai continuar assistindo a série, vai acontecer alguma coisa, daí que a gente vai conseguir criar a relação sobre o que tinham nessas visões. Mas nesse momento eu acho que é meio difícil supor alguma coisa, mas se vocês tiverem alguma suposição, algum palpite, quiserem colocar nos comentários, por favor. Milena Fronza pergunta: Fê, o que você achou da estreia do Paul como diretor? Eu achei uma estreia bacana, né? Acho que o Paul pegou um episódio, tipo, interessante pra ele dirigir, porque teve bastante coisas diferentes pra ele fazer, né? Que no caso foi tanto a parte real da série quanto a parte das visões, que sempre se faz opções diferentes na hora de dirigir uma realidade, uma ficção, uma realidade paralela, sempre tem coisas diferentes, assim, mas eu acho que não tem muito o que dissertar sobre isso, porque querendo ou não, o Paul, ele já tá há muito tempo na equipe da série, ele já tá há muito tempo no elenco, provavelmente ele já teve muito contato com os diretores que fizeram os últimos episódios e as últimas temporadas, então ele provavelmente também, pra não ficar uma coisa muito discrepante, ele tentou seguir nessa mesma linha. Teve algumas pessoas, inclusive, dizendo que o episódio foi ruim por causa do Paul, porque aconteceu tal coisa, e, gente, não vamos confundir, o Paul ele não tem absolutamente nada a ver com o roteiro da série. Se vocês querem reclamar do roteiro, vocês reclamem com a Julie Plec, com a Caroline Dries. Eu gosto principalmente de reclamar com o Kevin Williamson, porque pra mim a série ficou cagada no momento que ele decidiu sair pra fazer The Following, que também tá indo de mal a pior, assim. Então a gente trocou 6 por meia dúzia. O Kevin saiu, cagou TVD e também não fez uma série legal pra caralho, que era o que a gente achou que ele ia fazer. Então, né, nem comento. Juliane Pereira pergunta: o que você está achando do Enzo? Eu acho o Enzo um personagem legal, mas, tipo, nesse momento ele ainda não é um personagem de grande peso ou de grande importância, então eu não acho que tenha muito o que falar sobre ele. Ele com certeza é um personagem que nos últimos episódios está trazendo um tom legal, as cenas que ele participa geralmente são boas cenas, dá pra dar uma risadinha, né? Então, não sei se daqui a pouco vão tentar trabalhar um pouquinho mais a relação dele com a Caroline, o que eu acho repetitivo, porque seria basicamente repetir, tipo, a relação que ela teve com o Klaus, né? Mas não sei, eu acho que, tipo, se o Enzo ficar na série, eu acho legal que ele fique, porque ele é um personagem que parece legal. Eu queria que o que trabalhasse mais nele não fosse, tipo, uma relação romântica dele com alguma outra personagem mulher, mas sim a relação de amizade dele com o Damon, porque eu acho que o Damon tá muito pobre no sentido de amizade desde que o Alaric morreu. E eu acho que a gente tá sentindo falta disso no Damon como um personagem. Então eu achava legal que o Enzo ficasse em função disso. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Infelizmente não deu pra eu ler todas as perguntas e todos os comentários, porque além de terem coisas muito parecidas e que eu já respondi antes de chegar nessa fase das perguntas do vídeo, também o vídeo ficaria muito longo, então eu peguei as coisas que eu achei mais importantes de comentar. Mas eu vou tentar fazer isso sempre, vou tentar sempre abrir um tópico no Facebook pra perguntas e comentários pra gente poder discutir a série melhor, já que ela tem estado nessa fase meio ruim, que acaba não dando muita margem pra fazer grandes comentários e grandes dissertações se eu ficar só com a minha visão, né? Então eu achei bem interessante dar uma olhada nas dúvidas e nas opiniões de vocês
antes de gravar o vídeo. Eu achei que isso contribuiu pro vídeo. Então, se vocês acharem isso legal, se vocês acham que vale a pena eu continuar fazendo isso, reservar o final do vídeo pra responder perguntas e comentários, vocês podem opinar aí, que daí a gente decide o que a gente faz. Tentarei voltar na semana que vem. Se o episódio for muito ruim, eu vou deixar juntar 2 de novo, ou se eu não tiver tempo, mas enfim, em princípio eu volto na semana que vem. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram pra ficar ligado sempre no que tiver de atualização no canal e também pra eu debater mais um pouco sobre a série e ver comentários de outras séries, etc. Vocês podem ver na descrição do vídeo, tem as minhas redes sociais, então me procurem lá, me achem, me sigam, adoro falar com vocês lá. Se vocês quiserem ler reviews escritas sobre Vampire Diaries e sobre várias outras séries, acessem o alodesfocado.com.br. Se vocês não viram o último vídeo de Vampire Diaries, vocês podem clicar aqui e ver o último vídeo. E se vocês não são inscritos no canal do HD, cliquem aqui e se inscrevam no canal para sempre ficar sabendo quando sair vídeo novo. Muito obrigada por terem assistido mais essa semana. Desculpa pela falta de periodicidade que eu tenho tido nos vídeos. Eu tô tentando reorganizar minha vida para isso não continuar acontecendo. Mas para vocês que continuam aqui assistindo, muito obrigada, um beijo e até a próxima.